Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. E o mercado opera sem direção única hoje, com a expectativa sobre a publicação da ata da última reunião do Banco Central Americano, que vai sair na agenda de hoje, e também com o mercado reagindo à falta de informações sobre os estímulos que o governo chinês anunciou algumas semanas atrás. Lá na Ásia, o dia fechou misto, com o Japão em alta, enquanto na China as bolsas fecharam com queda forte na falta de detalhes sobre os pacotes de estímulos que o governo chinês anunciou recentemente, o que vem fazendo aumentar a percepção de risco por lá. Na Europa, o viés agora é levemente positivo, com destaque para os setores mais defensivos, como o setor de utilidade pública e também o setor de saúde, enquanto o setor bancário é o setor de destaque negativo. Por lá, os europeus também estão repercutindo a falta de estímulos na China. Indo para os Estados Unidos, ontem o dia fechou positivo, o Dow Jones subiu 0,30, o S&P teve alta de 0,97 e o Nasdaq fechou o dia com alta forte de 1,45%. Lá ontem, vários membros do Banco Central falaram ao longo do dia, com a maior parte deles sinalizando que a taxa de juros deve continuar em queda, dado que eles enxergam a inflação controlada. Também ajudou a melhorar a percepção de risco as notícias de um possível cessar-fogo entre o grupo terrorista Hezbollah e o exército de Israel. Nas ações, o destaque ontem ficou para o setor de tecnologia, com a Nvidia, que subiu mais de 4%, com os investidores acreditando na demanda por chips de inteligência artificial. Ainda no corporativo, o Departamento de Justiça americano está considerando desmembrar o Google com o objetivo de impedir um monopólio pelo grupo. Além disso, os americanos também estão de olho no furacão que deve atingir a Flórida nessa semana e que deve impactar a infraestrutura do estado, inclusive podendo gerar repercussões na economia por lá. De qualquer forma, o foco deve ficar na leitura de inflação ao consumidor, que vai sair na quinta-feira, amanhã, e que deve influenciar nas expectativas para juros na decisão de novembro. E hoje, na agenda americana, vai sair a ata da última reunião do Banco Central, que deve dar mais detalhes sobre a visão do comitê para as próximas decisões. Além disso, hoje é mais um dia em que vários diretores do Banco Central vão comentar sobre a situação econômica americana e, claro, podem dar mais detalhes sobre a próxima decisão de juros lá nos Estados Unidos. Atualizando aqui as bolsas, o S&P futuro está caindo 0,05%, o Eurostock 600 está subindo 0,22%, lá em Londres o FTSE está subindo 0,27% agora. No Japão, o Nikkei subiu agora mais de 1%, e na China o Xangai Composite caiu forte, queda de 6,6% hoje. O índice dólar do DXY sobe um pouco, alta de 0,09%, e os juros de 10 anos do mercado americano operando com queda de 0,35%, taxa anualizada agora é cotada a 4,02%. O petróleo segue em queda, hoje o Brent está caindo 0,78% agora, com o barril cotado aos $77,60. Petróleo mais um dia em queda, refletindo o receio do ritmo econômico mais fraco lá na China e também as notícias de um possível cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. O minério de ferro caiu mais uma vez nessa madrugada, hoje o contrato mais negociado em Dalian caiu 3,6% e fechou aos $110,04 a tonelada, o que deve seguir impactando o preço da Vale por aqui hoje. Indo para o universo cripto, o Bitcoin acumula uma queda de 0,6% nas últimas 24 horas, com o preço da criptomoeda agora na casa dos $62.200. Bom, por aqui ontem o Ibovespa mais uma vez foi na contramão do mercado americano e caiu 0,38% ontem e fechou na marca dos 131.511 pontos. Enquanto isso, o dólar subiu 0,9% e fechou o dia cotado aos R$ 5,53. Na curva de juros, o movimento foi mais discreto, com o mercado ontem acompanhando a sabatina no Senado, que confirmou a nomeação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central a partir do próximo ano. Nas falas dele, nunca houve pressão do presidente Lula para cortar juros e ele teria independência garantida para agir de forma técnica no seu mandato. Enquanto isso, no mesmo horário, o presidente Lula estava falando em um outro evento em que ele voltou a criticar a alta de taxa de juros por aqui, dizendo que a Selic vai ter que cair. Nas ações, o peso negativo ficou concentrado em Petrobras, que caiu 2% ontem, e com a Vale, que caiu 3%, com as duas sentindo a queda do preço das commodities, dada a falta de informações sobre os estímulos do governo chinês. Lá na ponta mais negativa, o destaque acabou ficando para uma queda de quase 5% para a CSN e também para a Uzi Minas. Na alta, o destaque ficou para a valorização de mais de 12% para as ações da Cogna Educação, depois que o Bradesco BBI elevou a recomendação para compra no papel. Na sequência, a Azul foi a segunda maior alta do Ibovespa, com valorização de quase 7,5%, depois que saiu a notícia de que a companhia teria conseguido negociar com os seus arrendadores uma troca de ações envolvendo aí cerca de 3 bilhões de reais, trocando aí dívidas por ações da companhia. Para fechar, na agenda local, hoje o destaque vai ficar para o IPCA fechado para o mês de setembro, que vai sair agora às 9 horas da manhã, com a projeção de mercado aqui apontando para uma alta de 0,45% no mês, depois de ter tido queda de 0,02% no mês de agosto.
Um número muito acima do que o mercado está esperando pode reforçar um cenário de mais alta para a taxa Selic na última reunião do ano, no mês de novembro, o que pode também influenciar nosso mercado aqui. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.